Eu estava prestes a me acomodar à minha rotina noturna, afundando no sofá desgastado com uma cerveja gelada na mão, quando meu telefone tocou na mesinha de centro. A tela se iluminou com um número desconhecido e eu gemi interiormente. Provavelmente outra ligação fraudulenta tentando me vender um seguro de carro que eu não precisava, ou alguns ganhos falsos de loteria. Quase deixei soar, mas algo me incomodou. Talvez fosse o silêncio da casa ou a forma como o dia se arrastava sem nada de emocionante para quebrar a monotonia. Então, contra o meu melhor julgamento, peguei e deslizei para responder. Olá, eu disse com a voz áspera por causa de um longo dia em que quase não falei com ninguém. O que passou pela linha me atingiu como um soco no estômago. Foi a voz de um adolescente, alta e aguda, cheia de raiva, que me fez sentar direito. Sou eu, Leon, seu filho. O divórcio da mãe foi culpa sua e agora você precisa se apresentar, pagar minha pensão alimentícia, minhas mensalidades escolares, parar de agir como se não me devesse nada. Minha mente ficou em branco por um segundo, como se alguém tivesse desligado meus pensamentos. Meu filho, que filho? Eu não tive filhos. Pelo menos eu não pensei que tivesse. Meu coração começou a bater forte e um suor frio pinicou em meu pescoço. Isso foi algum tipo de pegadinha. Forcei uma risada curta, mais por confusão do que qualquer outra coisa. Com licença, quem é você? Não me lembro de ter tido um filho. A linha ficou em silêncio total. Eu podia ouvir o garoto respirando pesado e irregular, como se estivesse tentando descobrir o que dizer a seguir. Minha risada deve tê-lo confundido, porque quando ele finalmente falou de novo, sua voz não estava tão firme como antes. O que ele disse? Pouco acima de um sussurro. Aquela palavra ficou ali e me atingiu com mais força do que seu chapéu gritante. Ele parecia perdido, como se minha resposta tivesse virado tudo o que ele pensava que sabia de cabeça para baixo. Agarrei o telefone com mais força, meus dedos ficando brancos, e tentei entender aquilo. Quem era esse garoto? Porque ele pensou que eu era o pai dele. Meu cérebro lutou por respostas, mas nada funcionou. Eu estava sozinho há anos, sem esposa, sem família, só eu nesta casa tranquila. Tinha que haver um erro. Olha, garoto, eu disse, mantendo meu tom calmo, embora meu estômago estivesse revirando. Não sei quem você é ou o que está acontecendo, mas acho que você pegou o cara errado. Não tenho um filho chamado Leon, nem nenhum filho. Esperei que ele discutisse, gritasse de novo, mas ele não o fez. O silêncio se prolongou e quase pude sentir sua confusão pelo telefone. Minha mente voltou pela minha vida, tentando encontrar uma lacuna, um momento onde isso poderia ter acontecido. Já fui casado uma vez, claro, mas isso foi há mais de uma década. Sofia e eu nunca tivemos filhos, ou assim pensei. Ela poderia ter escondido algo para mim? Não, isso não fazia sentido. Ela queria uma família e era eu quem estava arrastando os pés. É por isso que nos separamos. Leon, eu disse, testando o nome em voz alta. Parecia estranho na minha língua, como se pertencesse à vida de outra pessoa. Você ainda está aí? Outra batida de silêncio, depois uma respiração instável. Você está mentindo, ele disse, mas desta vez não estava com raiva. Era desesperador, como se ele estivesse agarrado a algo que não estava pronto para abandonar. Minha mãe me contou sobre você. Ela disse, você é James Carter, é você certo? Meu sangue gelou novamente. Esse era meu nome. Como ele sabia meu nome? Levantei-me do sofá e andei pela sala. Agora a cerveja esquecida na mesa. Sim, sou eu, admiti com a voz tensa, mas ainda não sei do que você está falando. Quem é sua mãe? Ele hesitou e eu pude ouvir as engrenagens girando em sua cabeça. Mónica, ele disse finalmente. Mónica Evans. O nome me atingiu como um trem de carga. Mónica, eu não pensava nela há anos, desde que tudo explodiu com Sofia. Ela tinha sido meu segredo, meu erro, a mulher que mantive de lado enquanto ainda era casado. Mas uma criança. Não, isso não poderia estar certo. Tínhamos sido cuidadosos, não é? Minhas pernas estavam fracas e afundei de volta no sofá, esfregando a mão no rosto. Mônica é sua mãe? Perguntei, só para ter certeza de que não estava ouvindo coisas. Sim, Leon disse, e eu pude ouvir o nervosismo voltando à sua voz. E ela disse, você é meu pai, então não tente escapar dessa. Eu não estava tentando fugir de nada, estava apenas perdido. Minha cabeça girava com perguntas. Se Leon era filho da Mônica e pensava que eu era o pai dele, quantos anos ele tinha? 14, talvez 15, com base na voz dele. Isso combinaria com quando eu ainda estava saindo com ela.
Mas eu nunca soube que ela estava grávida. Ela nunca me contou, ou contou, e eu simplesmente ignorei. Tentei pensar no passado, mas aqueles anos foram um borrão de mentiras e fuga de responsabilidades. Leon, eu disse, mantendo a voz firme, embora sentisse que estava desmoronando por dentro. Não estou dizendo que você está errado. Ok. Eu só não sabia sobre você. Se você é realmente meu filho, esta é a primeira vez que ouço falar disso. Ele não disse nada imediatamente e me perguntei o que ele estava pensando. Ele estava bravo, assustado. Ele ao menos acreditou em mim? Você não sabia. Ele perguntou finalmente e havia algo cru em seu tom, algo que fez meu peito doer. Não, eu disse honestamente, não fiz. Mônica nunca me contou que tinha um filho. Outra pausa, e então ele soltou uma risada amarga. Ótimo, simplesmente ótimo. Então você está dizendo que eu tenho gritado com você por nada. Eu não sabia como responder porque uma parte de mim queria rir também, só para quebrar a tensão. Mas isso não foi engraçado, foi uma bagunça. E eu estava bem no meio disso. Escute, eu disse, inclinando-me para frente, como se ele pudesse me ver pelo telefone. Não sei o que está acontecendo, mas não vou desligar na sua cara. Diga-me o que você precisa. Você disse algo sobre pensão alimentícia e taxas escolares. Ele fungou e percebi que ele poderia estar chorando. Sim, ele disse mais baixo agora. Mamãe disse que você nos deve. Ela disse que você nos deixou em paz após o divórcio. Divórcio. Mônica e eu nunca fomos casados. O que você estava dizendo a ele? Esfreguei as têmporas, sentindo uma dor de cabeça chegando. Leon, preciso que você diminua o ritmo e comece do início. O que exatamente sua mãe disse sobre mim? Ele respirou fundo e eu me preparei para o que viria a seguir. Essa ligação já havia virado minha noite de cabeça para baixo e tive a sensação de que era apenas o começo. Há 14 anos eu era um homem diferente, ou pelo menos pensava que era. Eu era casado com Sofia naquela época e, vista de fora, nossa vida parecia muito boa. Tínhamos uma casinha nos arredores da cidade, nada sofisticado, mas confortável o suficiente, com um pequeno jardim que ela adorava cuidar. Trabalhei com vendas, o que significava que viajava muito, atrás de negócios e apertando a mão de pessoas de quem mal me lembrava no dia seguinte. O trabalho era bem remunerado e Sofia nunca reclamou do meu tempo fora, pelo menos não no início. Ela sempre foi compreensiva, o tipo de mulher que conseguia sorrir apesar de qualquer coisa, e acho que tomei isso como certo. Superficialmente, nosso casamento parecia estável, se não perfeito, e por um tempo me convenci de que isso era o suficiente. Mas houve uma coisa que começou a se infiltrar em nossas conversas, cada vez mais crianças. Sofia sempre quis uma família. Ela falava sobre isso durante o jantar, às vezes com os olhos brilhando ao descrever como seria ter um filho correndo pela casa. Ela pintava fotos de nós levando uma criança ao parque ou ensinando-a a andar de bicicleta, e eu balançava a cabeça, sorrindo como se estivesse a bordo. Mas no fundo eu não estava. Nunca levei a ideia a sério. Não é que eu odiasse crianças, eu não odiava, mas a ideia de estar amarrado daquele jeito, de ter alguém dependendo de mim, fazia meu peito ser um titã de uma forma que eu não conseguia explicar. Então, toda vez que ela tocava no assunto, eu encontrava uma maneira de evitá-lo. Estou muito ocupado com o trabalho, eu diria, acenando com a mão como se não fosse grande coisa, talvez mais tarde, quando as coisas se acalmarem. Nos primeiros anos ela deixou passar. Ela ria ou mudava de assunto e eu me sentia aliviado, pensando que tinha ganhado mais tempo. Mas depois de 3 anos ela parou de comprar minhas desculpas. Eu podia ver isso em seu rosto, o modo como seu sorriso não alcançava mais seus olhos, o modo como ela me observava quando pensava que eu não estava olhando. Uma noite tudo veio à tona. Estávamos sentados à mesa da cozinha, os pratos do jantar ainda empilhados na pia e ela apenas me encarou por um longo momento antes de falar. Você algum dia vai reservar tempo para uma família, James, ou está apenas evitando isso? Sua voz era baixa, mas firme, como se ela estivesse ensaiando a pergunta em sua cabeça há semanas. Congelei meu garfo a meio caminho da boca, um pedaço de frango pendurado ali enquanto tentava descobrir o que dizer. A verdade é que eu não sabia. Eu não tinha uma resposta que não a machucasse. Coloquei o garfo na mesa e recostei-me na cadeira, esfregando a mão no queixo. Não é tão simples assim, Sofia, eu disse, mas até eu pude perceber o quão fraco isso soou. Ela não piscou, não desviou o olhar. É tão simples. Ela atirou de volta. Ou você quer isso comigo ou não? Preciso saber algo dentro de mim. Apertou um misto de culpa e pânico. Eu não conseguia tremer.
Eu queria dizer a ela o que ela precisava ouvir, que eu mudaria de ideia, que teríamos a família com a qual ela sonhava, mas as palavras não vinham. Em vez disso, fiquei ali sentada em silêncio e ela viu através de mim. Seu rosto mudou então, suavizando-se para algo mais triste do que eu já tinha visto. Você não quer isso. Ela disse mais para si mesma do que para mim. Você nunca fez isso. Foi nesse momento que soube que a tinha perdido. Não completamente, ainda não, mas a rachadura estava lá e só iria crescer. Depois daquela noite as coisas mudaram entre nós. Ela não criava tantos filhos, mas o silêncio era pior que as discussões. Ela começou a me olhar de forma diferente, como se estivesse tentando me entender, e eu odiei isso. Eu a pego olhando para o meu telefone quando ele toca ou fazendo perguntas sobre minhas viagens que ela nunca tinha feito antes. Quem você estava conhecendo hoje? Ela dizia casualmente, mexendo o café, mas eu podia sentir o peso por trás disso. Eu daria de ombros e diria a ela que era apenas trabalho. Mas ela não era estúpida. Sofia era esperta demais, e eu deveria saber que ela não deixaria isso passar para sempre. Não demorou muito para que ela começasse a investigar minha vida. Eu voltava de uma viagem e encontrava as coisas um pouco fora do lugar. A gaveta da minha mesa ainda não está totalmente fechada. Meu laptop se moveu apenas alguns centímetros de onde eu o havia deixado. A princípio pensei que estava imaginando, mas um dia a peguei em flagrante. Entrei no quarto e lá estava ela sentada na cama com o meu telefone nas mãos, folheando minhas mensagens. O que você está fazendo? Eu perguntei, minha voz mais nítida do que eu pretendia. Ela nem se encolheu, apenas olhou para mim, com os olhos frios, e disse, estou tentando entender porque meu marido está mentindo para mim. Meu estômago caiu. Eu tinha sido tão cuidadoso, ou pelo menos eu pensei que tinha. Mas Sofia não era do tipo que ficava sentada e imaginava que ela havia terminado, esperando que eu confessasse tudo. Fiquei parado na porta, com a mala ainda na mão, e tentei pensar em algo para dizer. Você não confia em mim? Perguntei, me fazendo de boba, mesmo sabendo que não iria funcionar. Ela riu, mas foi amarga, nada parecida com a risada que eu adorava, deveria? Ela disse, jogando o telefone no bedô, que ficava fora metade do tempo. James, você quase não fala mais comigo e agora está-me dizendo que não quer filhos. Depois de 3 anos me deixando ter esperança, o que devo pensar? Abri a boca para discutir, mas não saiu nada. Ela estava certa. Tenho-me afastado. E não apenas da ideia de uma família. Eu tenho vivido uma vida totalmente diferente que ela não conhecia e a culpa disso estava-me comendo vivo. Naquela noite ela não dormiu na nossa cama. Ela pegou um cobertor e foi até o sofá e eu fiquei lá sozinho, olhando para o teto, sabendo que tinha feito besteira. Continuei dizendo a mim mesmo que poderia consertar, que poderia suavizar as coisas, como sempre fiz. Mas Sofia não iria deixar isso passar. Ela começou a procurar e uma vez que encontrasse o que procurava, não haveria como voltar atrás. Eu não sabia na época, mas aquele confronto foi apenas o começo. Ela estava prestes a descobrir tudo, as viagens que não eram apenas a trabalho, o dinheiro que eu movimentava, a outra mulher com quem eu estava saindo. Minhas desculpas estavam acabando e a vida que construí com ela estava prestes a desabar. Tudo porque eu não conseguia dar a ela a única coisa que ela queria e não conseguia parar de mentir para impedi-la de descobrir o porquê. Sofia não perdeu tempo. Depois daquela noite no sofá, pude sentir a mudança nela, como uma tempestade se formando, fora de vista. Ela parou de me fazer perguntas imediatamente, mas eu sabia que ela não tinha desistido. Ela apenas ficou mais quieta sobre isso, mais esperta. Eu voltava para casa das minhas chamadas viagens de negócios e ela me cumprimentava com um sorriso tenso, seus olhos procurando nos meus algo que eu não poderia lhe dar, a verdade. Tentei agir normalmente, contando piadas ou perguntando sobre o dia dela, mas ela apenas assentia e voltava ao que estava fazendo. Era como viver com um fantasma, alguém que estava lá, mas não estava mais comigo. Eu deveria saber que ela estava cavando, juntando as peças, mas eu estava muito preso em minha própria cabeça para ver o que aconteceria. Ela começou com as pequenas coisas, coisas que eu nem percebi no começo. Meus registros de viagem foram os primeiros a chamar sua atenção. Aqueles recibos que eu jogava na gaveta, pensando que ficariam enterrados. Eu sempre disse a ela que minhas viagens eram a trabalho, para apresentar negócios a clientes em todo o estado, mas não fui tão cuidadoso quanto pensava. Alguns desses recibos eram de cidades onde eu não deveria estar, em lugares muito distantes da minha rota de vendas para fazer sentido. Então ela passou para as transações bancárias. Eu também tinha sido desleixado lá, sacando dinheiro para coisas que não conseguia explicar. Jantares,
quartos de hotel, presentinhos que não iam parar em nossa casa. Achei que ela nunca iria verificar a conta. Estava em meu nome e ela sempre confiou em mim para lidar com o dinheiro. Mas a confiança se foi agora e ela estava procurando por provas. O verdadeiro retrocesso foi meu telefone. Fiquei com preguiça, deixando no balcão enquanto tomava banho ou saía para pegar a correspondência. Não achei que ela fosse passar por isso, não porque confiasse nela, mas porque a subestimei. Uma noite, voltei de uma corrida rápida até a loja e a encontrei sentada à mesa da cozinha, meu telefone na mão. Seu rosto pálido, mas duro como Stone James. Ela disse com a voz firme, de uma forma que me assustou mais do que gritar jamais poderia. Sente-se, precisamos conversar. Meu coração afundou. Eu conhecia esse tom. Não havia como escapar disso. Deixei cair a sacola de compras no balcão e sentei-me em frente a ela, com as mãos suadas enquanto me preparava para o que quer que ela tivesse encontrado. Ela deslizou o telefone sobre a mesa e lá estava. Uma série de mensagens de Mónica, nada muito óbvio. Apenas ei, você está livre esta noite e senti sua falta na semana passada. Mas foi o suficiente. Sofia não precisava de uma arma fumegante. Ela já havia ligado os pontos. Quem é Mónica? Ela perguntou, seus olhos presos nos meus. Engoli em seco, minha garganta seca como uma lixa. Apenas um amigo, eu disse. Mas as mentiras pareciam patéticas até para mim. Ela não pescou. Um amigo para quem você está enviando mensagens de texto à meia-noite. Um amigo que você vai encontrar em hotéis a 2 horas daqui. Ela bateu no telefone, abrindo mais mensagens que eu nem me preocupei em excluir. Amaldiçoei-me silenciosamente. Como pude ser tão estúpido? Não havia sentido em negar isso. Ela tinha meus registros de viagem, os extratos bancários e agora as mensagens. Recostei-me na cadeira, passando a mão pelos cabelos e soltei um longo suspiro. Ok. Eu disse finalmente. Você quer a verdade? Sim, há outra pessoa. O nome dela é Mónica. Isso já vem acontecendo há algum tempo. As palavras pareciam pesadas, saindo, como se eu estivesse jogando tijolos na mesa entre nós. Sofia não chorou, não gritou, ela apenas olhou para mim. O rosto dela, uma máscara, eu não sabia por quanto tempo. Ela perguntou. Encolhi os ombros, cansado demais para mentir mais. Alguns anos mais ou menos. Sua mandíbula se apertou e por um segundo pensei que ela fosse me bater, mas ela não fez. Ela apenas assentiu como ela esperava o tempo todo. Ora, ela disse, e aquela palavra foi mais profunda do que qualquer outra coisa. Eu não tinha uma boa resposta, nenhuma que fizesse sentido para ela. Não sei. Eu disse olhando para minhas mãos. Simplesmente aconteceu. O trabalho era estressante e você estava sempre comigo sobre crianças e acho que precisava de outra coisa. Era uma desculpa de covarde e nós dois sabíamos disso. Ela riu um som curto e amargo que me fez estremecer. Então, em vez de falar comigo, você foi e começou uma vida totalmente diferente. É isso que você está dizendo. Eu não respondi. O que eu poderia dizer? Ela estava certa. Tenho dividido metade do meu tempo com ela, minha esposa legal, mantendo a atuação do marido decente, e a outra metade com Mónica, fingindo que poderia ter tudo sem consequências. Sofia se levantou andando pela cozinha como se precisasse se mover para não quebrar alguma coisa. Você já pensou em mim? Ela perguntou, sua voz embargada pela primeira vez. Você já parou para pensar o que isso faria conosco? Eu queria dizer que sim, dizer a ela que me senti culpada a cada passo do caminho, mas isso não era verdade. Eu atirava da cabeça sempre que estava com Mónica, dizendo a mim mesmo que isso não importava, desde que ela não soubesse que eu errei. Em vez disso, disse em voz baixa, sinto muito, Sofia, não era minha intenção que isso fosse tão longe. Ela parou de andar e se virou para mim, com os olhos brilhando. Você não queria que isso fosse tão longe, James. Você tem vivido uma vida dupla. Você não pode dizer opa e encerrar o dia. Ela estava certa e eu sabia disso. Não havia como escapar disso. Não com palavras, não com desculpas. Ela tinha todas as provas que precisava e eu admiti isso. Mas então ela me jogou uma bola curva. Eu não estava pronto para o que aconteceu com ela. Ela disse, cruzando os braços. O que Mónica pensa sobre tudo isso? Ela sabe que você é casado. Hesitei, sem saber o quanto mais queria doar. Sim, eu disse finalmente. Ela sabe. Os olhos de Sofia se arregalaram e vi a dor atingi-la novamente. Ela sabe. Ela repetiu quase para si mesma.
Então isso não foi uma aventura. Você tropeçou, você planejou, vocês dois. Eu não disse nada. Meu silêncio foi resposta suficiente. Foi então que ela perdeu o controle, mas não da maneira que eu esperava. Ela não gritou ou jogou coisas. Ela apenas afundou na cadeira, as mãos cobrindo o rosto, e soltou um suspiro trêmulo. Eu pensei que era eu. Ela disse tão baixo que quase não a ouvi. Achei que não era o suficiente para você. Mas não sou eu, não é? É você. Você é quem não aguentou isso. Eu não sabia o que dizer. Ela estava-me despedaçando o coração. Vendo todas as peças, tentei me esconder e odiei. Sofia, eu comecei, mas ela me interrompeu. Não, simplesmente não. Eu preciso conhecê-la. Pisquei. Pego de surpresa o quê? Ela me olhou com os olhos vermelhos, mas decidida. Mônica, quero falar com ela, armar tudo e de repente eu sabia que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. O pedido de Sofia para conhecer Mônica pairou no ar como um trovão e eu não sabia como responder. Minha boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Fiquei ali sentado olhando para ela do outro lado da mesa da cozinha, tentando entender o que ela acabou de dizer. Seus olhos estavam fixos nos meus, firmes e inflexíveis, e eu poderia dizer que ela não estava recuando. Configuro. Ela repetiu sua voz afiada o suficiente para interromper meus dias. Esfreguei a mão no rosto, sentindo o peso da bagunça que fiz-me pressionando. Sofia, não sei se é uma boa ideia. Eu disse procurando uma desculpa, mas ela não aceitou. Eu não me importo com o que você acha que ela quebrou. Você não pode decidir isso. Eu preciso vê-la. Eu sabia que discutir era inútil. Uma vez que Sofia decidiu alguma coisa, não havia como dissuadi-la. Ela era teimosa, como sempre foi. Então balancei a cabeça, lento e relutante, e murmurei. Tudo bem, vou chamá-la de Sofia. Não disse mais nada. Ela apenas se levantou, pegou sua caneca de café e saiu da cozinha, me deixando sozinha com meus pensamentos. Peguei meu telefone, meus dedos pairando. O que eu deveria dizer? Ei, minha esposa quer conhecer você porque eu a traio há anos. Parecia loucura, mas eu não tive escolha. Digitei uma mensagem rápida. Preciso conversar. Podemos nos encontrar amanhã? Sofia sabe e acerta o pecado. Antes que eu pudesse pensar demais, Mônica respondeu quase instantaneamente. O que isso significa? Onde escolhi uma lanchonete no meio do caminho entre nossos lugares, terreno neutro, e disse a ela meio-dia. Então esperei no dia seguinte. Levei Sofia ao restaurante em silêncio. Ela estava sentada no banco do passageiro olhando pela janela, as mãos cerradas no colo. Continuei olhando furtivamente para ela, tentando avaliar o que ela estava sentindo, mas seu rosto não revelava nada. Quando paramos no estacionamento, o carro de Mônica já estava lá. Um sedã azul sarrado no qual eu já havia andado mais vezes do que eu poderia contar. Meu estômago revirou quando estacionei e Sofia não esperou que eu dissesse alguma coisa. Ela saiu, bateu a porta e entrou. Segui-me sentindo como um homem caminhando para sua própria execução. A campainha acima da porta tocou quando entramos e lá estava Mônica sentada em uma mesa perto dos fundos, bebendo um refrigerante. Como se este fosse apenas mais um lançamento casual. Ela olhou para cima quando nos aproximamos e eu vi um lampejo de algo divertido, talvez, em seu rosto. Ela estava calma, quase presunçosa, recostada na cabine com os braços cruzados. Sofia não hesitou. Ela deslizou para o assento em frente a ela e eu fiquei lá por um segundo, sem saber onde me encaixaria neste assento, disse Sofia, apontando para o lugar ao lado dela e eu obedeci, me sentindo como uma criança pega uma briga entre adultos. Os olhos de Mônica passaram entre nós e ela sorriu. Então ela disse, quebrando o silêncio, você é a esposa, Sofia não vacilou, e você é outra mulher. Ela respondeu, sua voz fria, mas firme. Estremeci, esperando que isso explodisse, mas Mônica apenas balançou a cabeça como se estivesse orgulhosa do título. Sofia se inclinou para frente, apoiando as mãos na mesa. Tenho uma pergunta para você, ela disse. Você sabia sobre mim? Mônica nem sequer parou. Claro, ela disse, encolhendo os ombros como se fosse óbvio. Isso atingiu Sofia com força. Eu pude ver isso na forma como seus ombros enrijeceram, na forma como sua respiração ficou presa por uma fração de segundo. É claro que ela repetiu sua voz mais baixa agora, quase incrédula. Então você sabia que ele era casado e não se importou. Mônica inclinou a cabeça, estudando Sofia como se ela fosse um quebra-cabeça. Eu me importava, ela disse, mas não o suficiente para parar.
James deixou claro que não estava feliz com você. Porque eu deveria me sentir mal com isso. Eu queria afundar no chão. Sofia se virou para mim, seus olhos ardendo com uma mistura de mágoa e fúria. Isso é verdade? Ela perguntou. Você disse a ela que eu te deixei infeliz. Abri a boca para negar, mas a mentira não veio. Não exatamente. Eu disse, atrapalhado. Eu simplesmente não sei. Eu desabafava algumas vezes que não era sobre você, mas era uma defesa fraca e ela sabia disso. Ela balançou a cabeça e se virou para Mónica. Então qual era o plano? Ela perguntou a você. Vocês dois continuem assim para sempre. E seu filho? Minha cabeça se levantou com isso. Garoto. Que garoto. Mas Mónica não perdeu o ritmo. Ela riu, um som baixo e seco, que fez minha pele arrepiar. Leon, ela disse como se fosse uma piada. Ah, ele é meu, não foi ideia do James. Você acha que ele realmente queria filhos? De jeito nenhum, Leon foi uma coincidência, só aconteceu um dia e eu pensei, por que não? James não se inscreveu para isso. Minha mente vacilou. Leon, o nome não significava nada para mim naquela época, não como significaria mais tarde. Mas ao ouvi-lo cair tão casualmente da boca de Mónica através de mim, Sofia olhou para ela, depois para mim. Seu rosto, uma máscara de descrença. Você tem um filho? Ela me perguntou, com a voz trêmula. Eu, não, gaguejei. Voltando-se para Mónica, do que você está falando? Você nunca me disse que tinha um filho. Mónica revirou os olhos. Não achou que você se importaria. Ela disse que você foi bem claro sobre não querer uma família. As mãos de Sofia cerraram-se em punhos sobre a mesa e pude ver as peças se encaixando para ela. Você me disse que adorava crianças. Ela me disse, com a voz embargada. Você sentou lá e me deixou falar sobre ter um filho, e todo esse tempo você teve um com ela. Isso também era mentira. Eu não sabia o que dizer. Eu não sabia sobre Leon, não até aquele momento. Mas o estrago estava feito. Sofia, eu não fiz. Eu comecei, mas ela me cortou, não é? Ela disse com a voz dura novamente. Simplesmente não faça isso. Ela se virou para Mónica, que estava nos observando como se isso fosse algum tipo de show. Quantos anos tem ele? Sofia perguntou. 14. Mónica disse tomando um gole de refrigerante novamente. Bom, garoto me parece. A matemática me atingiu como um tijolo. 14 anos. Isso significava que Mónica estava grávida enquanto eu ainda estava com ela, enquanto eu ainda era casado com Sofia. Eu não sabia, jurei que não, mas não importava. Sofia estava olhando para mim como se eu a tivesse esfaqueado pelas costas e de uma forma que eu tinha feito. Você nem me contou. Ela disse com a voz quase um sussurro. Você, deixe-me pensar que poderíamos ter tido alguma coisa e você estava construindo uma vida totalmente diferente. Peguei a mão dela, desesperado para consertar isso, mas ela se afastou. Eu não sabia, eu disse, implorando. Agora eu juro, Sofia, eu não sabia sobre ele. Ela não respondeu. Ela apenas olhou para mim, com os olhos cheios de dor, e eu percebi meu silêncio. Todos esses anos disseram mais do que minhas palavras jamais poderiam. Mónica se recostou, sorrindo de novo, e eu soube naquele momento que esse encontro não tinha apenas quebrado Sofia, tinha destruído tudo o que restava de nós depois daquele encontro com Mónica. Sofia não perdeu um único segundo. O caminho de volta do restaurante foi silencioso, o tipo de silêncio que pressiona você até você não conseguir respirar. Mantive os olhos na estrada, as mãos amarradas no volante, esperando que ela dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Mas ela não o fez. Ela apenas olhou pela janela, o rosto inexpressivo, como se estivesse em algum outro lugar completamente diferente. Eu queria estender a mão para dizer a ela que sentia muito por ter resolvido isso de alguma forma, mas toda vez que abria a boca, as palavras morriam na minha garganta. O que eu poderia dizer? Eu menti para ela durante anos. Deixa acreditar em um futuro. Eu nunca planejei dar a ela, e agora ela sabia sobre Mónica e Leon, um filho que eu nem sabia que tinha até uma hora atrás. A bagunça era minha e ela parou de carregá-la. Quando chegamos em casa ela nem olhou para mim, foi direto para o quarto, tirou uma mala do armário e começou a fazer as malas. Fiquei na porta observando-a dobrar as roupas com movimentos rápidos e bruscos, como se ela mal pudesse esperar para ir embora. Sofia, eu disse finalmente, minha voz rouca, podemos conversar sobre isso? Ela não parou, nem sequer fez uma pausa. Não há nada para conversar. Ela disse, enfiando um suéter na bolsa. Você fez suas escolhas, James.
Estou fazendo o meu. As palavras dela me atingiram com força, mas não pude discutir. Ela estava certa. Eu tinha escolhido Mônica, escolhido o caminho mais fácil, e agora estava pagando por isso. Entrei na sala, desesperado para atrasá-la. Por favor. Eu disse que não sabia sobre o garoto. Eu juro que não. Ela parou de colocar as mãos ainda em uma calça jeans e se virou para mim. Seus olhos estavam vermelhos, mas ela não estava chorando, não mais. Esse é o problema, James, ela disse, com a voz firme, apesar da dor nela contida. Você não sabia porque não se importava. Você estava fora, fazendo o que quisesse, e eu estava aqui esperando que você fosse o homem que pensei que era. Eu me encolhi, sentindo cada palavra como um tapa. Ela não estava errada. Eu tinha sido egoísta, atravessando nosso casamento sem pensar no que isso significava para ela. Sinto muito, eu disse, mas até para mim parecia hollow. Ela balançou a cabeça. Desculpe, não muda nada, terminei. Foi isso. Ela pediu o divórcio no dia seguinte. Eu não lutei contra isso. Como eu poderia? Ela tinha todos os motivos para ir embora e eu não tinha nada em que me apoiar. A advogada me ligou uma semana depois, expondo seus termos. Ela queria pensão alimentícia, metade das economias e a casa. Eu poderia ter discutido, arrastado o assunto, mas não o fiz. Naquele momento eu sabia que havia perdido não apenas o casamento, mas também qualquer resquício de dignidade que me restava. Assinei os papéis, dei a ela o que ela pediu e observei enquanto ela arrumava suas últimas coisas. No dia em que ela saiu, a casa parecia mais vazia do que nunca. Ela parou na porta com sua mala, a mesma que ela havia feito naquela noite, e olhou para mim uma última vez. Ela não disse muito, apenas uma pergunta que foi mais profunda que todas as outras. Se você nunca quis uma família, James, por que se casou comigo? Sua voz era suave, quase curiosa, como se ela ainda estivesse tentando entender. Fiquei ali com as mãos enfiadas nos bolsos e tentei encontrar uma resposta. Eu não sei. Eu disse finalmente, olhando para o chão porque não conseguia encontrar os olhos dela. Achei que poderia fazer funcionar. Ela assentiu, um pequeno sorriso triste aparecendo em seus lábios. Então nunca deveríamos ter feito isso, ela disse, e sem mais nem menos ela saiu, a porta se fechou atrás dela e eu fiquei sozinho. Os dias seguintes foram um borrão. Eu vaguei pela casa, a casa dela agora, tecnicamente tentando descobrir o que fazer comigo mesmo. O silêncio era ensurdecedor, não havia mais o cantarolar dela na cozinha, não havia mais os seus passos nas escadas. Sempre disse a mim mesmo que gostava de ficar sozinho, que minhas viagens me davam liberdade, mas isso era diferente. Isso estava vazio. Pensei em ligar para ela, implorando que voltasse, mas o que eu diria? Ela me viu como eu era, um mentiroso, um covarde, e não havia ninguém fazendo isso. Eu a perdi limpa. Mônica ligou algumas vezes depois da reunião, mas eu não atendi. Eu não queria ouvir a voz dela, não queria lidar com o que quer que ela tivesse a dizer sobre Leon. Aquele garoto, talvez meu filho, era um problema totalmente diferente que eu ainda não conseguia enfrentar. Ela realmente o manteve em segredo todos esses anos. Ou eu simplesmente ignorei os sinais, muito envolvido comigo mesmo para perceber. Eu não sabia, e o não saber estava-me corroendo, mas eu ignorei, disse a mim mesmo que descobriria mais tarde. Por enquanto eu só queria esquecer. Mudei-me uma semana depois, entregando a casa a Sofia, como o advogado pediu. Encontrei um apartamento barato do outro lado da cidade, um apartamento de um quarto com a pintura descascada e uma torneira pingando. Não era muito, mas era meu e era um novo começo, ou pelo menos foi o que disse a mim mesmo. Desempacotei minhas caixas, arrumei uma cama e tentei-me acomodar. A vida continuou, tranquila e simples. Continuei trabalhando, continuei viajando, mas não era a mesma coisa. A emoção da estrada desapareceu, substituída por uma culpa torturante. Eu não conseguia tremer. Sofia se foi e eu a deixei ir sem lutar. Isso foi por minha conta. Olhando para trás, eu deveria ter previsto isso. Ela me deu todas as chances de ser honesto, de dar um passo à frente, e eu estraguei tudo. O divórcio foi rápido e definitivo. Ela não discutiu, não implorou, não tentou me puxar de volta. Ela simplesmente saiu e eu deixei. Fiquei repetindo a última pergunta na minha cabeça. Por que você se casou comigo? Eu ainda não tinha uma resposta, não uma resposta real. Talvez eu a tenha amado uma vez. Ou pensei que sim. Talvez eu apenas goste da ideia dela. Alguém firme, alguém bom, sem nunca querer a vida que sonhou,
seja ela qual for. Acabou agora. Ela foi embora e eu fiquei parado nos destroços me perguntando como deixei tudo escapar por entre os dedos. Depois que Sofia foi embora, tentei juntar as peças de algum tipo de vida. O apartamento para o qual me mudei era pequeno e sujo, mas era uma ruptura total com o passado, ou pelo menos foi o que disse a mim mesmo. Pelos próximos 10 anos eu não vi ou ouvi falar dela. Nem uma ligação, nem uma carta, nada. Imaginei que ela tivesse seguido em frente, talvez encontrado alguém que pudesse lhe dar a família que ela sempre quis. Eu não a culpei por me cortar. Eu dei a ela todos os motivos para que meus dias se estabelecessem em uma rotina de trabalho, sono, repetição. O trabalho de vendas me manteve na estrada e gostei disso. Era mais fácil continuar andando, permanecer ocupado, do que ficar parado e pensar em tudo que havia perdido. Sofia se foi e eu fiz as pazes com isso, ou assim eu pensei que Mónica ainda estava por perto, e foi aí que as coisas ficaram confusas após o divórcio. Eu imaginei que ela e eu pudessem fazer isso. Chega de esgueirar-se, não há mais mentiras, apenas nós dois ao ar livre. Eu me mudei com ela por um tempo em um pequeno lugar que ela alugou à beira da cidade. Não estava muito apertado, com uma cozinha que cheirava a graxa e um sofá que caía no meio, mas parecia um novo começo. Ela fala sobre Leon às vezes. Esse garoto. Eu ainda não conseguia entender. Ele era real. Eu o vi uma ou duas vezes, um garoto magro com seus cabelos escuros e um caminho tranquilo sobre ele, mas nunca soube o que dizer. Para ele. Ei, eu posso ser seu pai, mas eu não sabia que você existia até a semana passada. Não saiu exatamente da língua. No começo, as coisas com Mónica estavam bem. Ela ria das minhas piadas idiotas, preparava o jantar quando cheguei tarde em casa e, por um tempo, pensei que talvez isso pudesse funcionar, mas não demorou muito para as rachaduras mostrarem. Ela tinha um temperamento que eu não tinha visto muito antes. Rápido para tirar pequenas coisas, como se eu deixasse meus sapatos na porta ou não respondesse seu texto rápido o suficiente. E depois havia o dinheiro. Eu a pegava mergulhando na minha carteira, levando 20. Ela disse que eram para compras, mas eu voltaria para casa uma geladeira vazia e um novo par de sapatos nos pés. Para onde está o dinheiro? Eu perguntava. E ela olha de ombros como se não fosse grande coisa. Relaxe, James. Ela diria que eu tenho isso sob controle. Mas ela não fez. E eu estava cansada demais para lutar com ela. O verdadeiro problema era mais profundo do que isso. No entanto, não nos encaixamos. Não como se eu esperasse. Com Sofia, houve um ritmo de um entendimento silencioso, mesmo quando as coisas ficaram ruins. Mónica era caos, sempre empurrando, sempre querendo mais do que eu poderia dar. Ela falava sobre se casar algum dia, movendo-se para algum lugar maior, mas eu não conseguia ver. Eu já tinha feito a coisa do casamento e estava olhando como isso acabou. Além disso, havia Leon. Ela o trazia como ele era minha responsabilidade, dizendo coisas como você precisava intensificar-se para ele, James. Mas eu não sabia como. Eu não tinha me inscrito para uma criança, nem sabia sobre ele até que era tarde demais. O aceno de cabeça para mim, mas eu não sabia por onde começar com ele, então não. Eu apenas mantive minha distância. E Mónica não empurrou. Com o tempo, as coisas desmoronaram. Ela começou a ficar de fora até tarde, voltando para casa com desculpas. Não acreditava que encontrei recibos em suas bolas, cassinos, lugares que ela não tinha negócios. E quando eu perguntei, ela virou para mim. O que você não confia em mim? Ela diria, sua voz afiada. Depois de tudo, você vai agir como se eu fosse o bandido. Não valeu a pena a luta. Parei de perguntar. Parei de se importar. Um dia, cheguei em casa de uma viagem e suas coisas se foram. Note, sem adeus. Apenas um apartamento vazio e uma conta de aluguel que eu não pude pagar. Ela saiu e eu não estava nem surpreso. Eu me mudei um mês depois, encontrei outro lugar barato. E foi isso. Eu estava sozinho novamente e, honestamente, parecia melhor do que fingir com ela. Durante anos, mantive minha cabeça baixa. O trabalho era estável e eu fiquei comigo mesmo. Sem mulheres, sem drama, apenas eu e a estrada. Eu ouvia sobre Mónica, às vezes seus amigos em comum ou um texto aleatório que ela enviaria quando precisava de algo, mas eu não mordia. Leon também desapareceu em segundo plano, um nome que eu pensaria tarde da noite, quando a culpa entrou, mas nada mais. Achei que ele estava melhor sem mim, quem quer que seu pai de verdade fosse. A vida não foi ótima, mas era minha e eu aprendi a viver com ela. Eu pensei que tinha deixado o passado para trás. Trancou-o onde não podia me tocar. Então, do nada, o telefone tocou.
Eu estava sentado no meu sofá folheando os canais quando a tela se iluminou com esse número desconhecido. Eu quase ignorei. Os operadores de telemarketing me amavam, mas algo me fez buscá-lo. Olá, eu disse, meio esperando uma voz de robô que vende painéis solares. Em vez disso, tenho um adolescente, barulhento e furioso, rasgando em mim como se tivesse arruinado a vida dele. Sou eu, Leon, seu filho. O divórcio da mamãe foi sua culpa e agora você precisa intensificar, pagar meu apoio à minha criança, minhas taxas escolares. Pare de agir como se você não me deve nada. Meu estômago caiu. Leon, o garoto que eu mal conheci, a Mónica havia surgido em mim todos esses anos atrás. Ele estava de volta e estava chateado. Sentei-me ereto, minha mente correndo. Aguarde. Eu disse, tentando manter minha voz calma. Leon, como você recebe meu número? Ele não respondeu, apenas continuou, com a voz tremendo de raiva. Você nos deixou. Mamãe, disse que você saiu e agora estou preso pagando por tudo, porque você não vai. Eu não sabia o que dizer. Deixou-os. Mónica e eu nunca fomos casados. Não houve divórcio, apoio à criança, nada disso. O que ela disse a ele? Eu ri curto e confuso, porque era tudo o que eu podia fazer. Garoto, eu não sei do que você está falando. Eu não tenho um filho. Eu nunca te deixei. Eu nem te conhecia. A fila ficou quieta e eu pude ouvi-lo respirando rapidamente e desigual que ele disse, sua voz pequena agora como se eu tivesse derrubado o vento dele. Eu agarrei o telefone com mais força, minha cabeça girando. 10 anos de nada e agora essa Mónica claramente havia alimentado uma história para ele. Mas porquê e porquê? Agora, Leon, eu disse, suavizando meu tom. Não estou dizendo que você está mentindo. Ok, eu simplesmente não sei o que está acontecendo. Diga-me o que sua mãe disse. Ele não respondeu imediatamente e eu me perguntei se ele desligaria, mas não o fez. Ele respirou fundo e eu me preparei para o que vier a seguir. Meu novo começo acabara de colidir com o passado. Eu tentei tanto enterrar e não havia como fugir. Desta vez, o chamado de Leon me abalou mais do que eu queria admitir. Depois que ele ficou quieto na linha, eu podia sentir o peso de sua confusão se misturando com a minha. Esse garoto, esse adolescente zangado e machucado, estava gritando comigo como se tivesse arruinado a vida dele e eu nem sabia por onde começar a desembaraçar. Leon, eu disse novamente, mantendo minha voz firme, mesmo que minhas mãos estivessem tremendo. Apenas diminua a velocidade e me diga o que sua mãe disse sobre mim. Eu não vou a lugar nenhum. Vou ouvir. Ele respirou mais esfarrapado e, quando falou, a fúria ainda estava lá, mas estava emaranhado com outra coisa. Duvide, talvez ou medo. Ela disse que você a traiu. Ele começou suas palavras derramando rapidamente. Ela disse que você era casado com ela. Então você fugiu com outra mulher e nos deixou sem nada. Ela disse que você deveria pagar pensão alimentícia, mas você nunca o faz. E é por isso que estamos sem dinheiro. O tempo todo me sentei no sofá, minha cabeça girando. Casada com Mónica, a traiu. Nada disso era verdade. Nem mesmo perto. Nós nunca fomos casados. Nunca conversamos sobre isso seriamente. E fugindo com outra mulher, isso foi uma risada. Eu estava sozinho desde que ela saiu de mim. Esfreguei a mão sobre o meu rosto, tentando entender isso. Leon, eu disse, cortando antes que ele pudesse continuar. Eu preciso que você me ouça. Ok, sua mãe e eu nunca fomos casados. Não houve divórcio. Ela me deixou, não o contrário, e eu não sabia de você, não até depois de você nascer. Ela nunca me disse que eu devia nada. A linha ficou em silêncio novamente, e eu quase conseguia. Ouvi-lo pensando, virando minhas palavras na cabeça dele. Você está mentindo, ele disse finalmente, mas não tinha o mesmo incêndio de antes. Parecia que ele estava me testando, como se ele não tivesse mais certeza do que acreditar. Não estou, eu disse, inclinando-se para a frente agora, meus cotovelos de joelhos. Eu juro, garoto. Não sei porque ela lhe disse isso, mas não é verdade. Se você precisar de provas, podemos descobrir isso juntos. Podemos até fazer um teste de DNA. Vou pagar por isso porque, honestamente, nem sei se sou seu pai. Isso o impediu de frio, o que ele disse, sua voz rachando. Você não sabe. Suspirei, sentindo o peso de todos esses anos se acumulando. Não, eu admiti. Ela nunca me disse que estava grávida. Só ouvi falar de você anos depois e, mesmo assim, ela não disse que você era minha. Não é certo. Eu estive no escuro tanto quanto você.
Ele não disse nada por um longo tempo e eu deixei o silêncio ficar sentado lá. Eu não sabia o que ele estava sentindo, raiva, traição, confusão, mas sabia que era muito. Finalmente, ele falou mais silencioso agora. Ela disse que você nos abandonou. Ela disse que você não me queria. Meu peito se apertou com isso que eu não queria filhos. Isso era verdade. Eu me esquivei de Sofia, esquivei de Mónica, mas ouvi-lo como se tivesse rejeitado ele pessoalmente bateu diferente. Leon, eu disse, não te abandonei, não sabia que você existia. Se eu soubesse, não sei o que teria feito, mas não teria acabado de sair. Não foi muito, mas era o melhor que eu poderia oferecer. Ele cheirou e eu me perguntava, se ele estava chorando, então por que ela está tão brava com você? Ele perguntou, por que ela está sempre dizendo que você nos deve? Essa era a pergunta de $1 milhão, não foi? Eu me inclinei para trás olhando para o teto, tentando descobrir o ângulo de Mónica. Ela sempre foi boa em torcer as coisas, fazendo-se a vítima, girando histórias para conseguir o que queria. Não sei. Eu disse honestamente. Talvez ela esteja brava. Eu não fiquei por mais tempo. Talvez ela precisasse de alguém para culpar. Mas eu prometo a você, garoto, não tenho me escondido de você. Estive aqui vivendo minha vida, pensando que você era dela e de outra pessoa. Ele não respondeu imediatamente e eu podia sentir as engrenagens girando em sua cabeça. Então você está dizendo que ela mentiu? Ele perguntou. Finalmente, sua voz pequena. Estou dizendo que ela não te contou toda a verdade. Eu disse com cuidado e acho que nós dois merecemos saber o porquê. Eu o ouvi mudar do outro lado, como se ele estivesse sentado ou andando de algo para sacudir o choque. Cheque sempre falando sobre dinheiro. Ele disse, quase para si mesmo, como não temos o suficiente, como é sua culpa. Ela me faz dar a ela meus salários. Isso chamou minha atenção. Os salários? Perguntei, franzindo a testa. Sim, ele disse que eu trabalho neste hambúrguer depois da escola. Ela diz que é para ajudar, mas ela pega tudo. Minha mandíbula se apertou. Mónica estava sem dinheiro. Eu sabia disso desde os velhos tempos. Mas fazendo seu filho trabalhar e depois embolsar o dinheiro, isso foi baixo até para ela. Há quanto tempo está acontecendo? Perguntei. Alguns anos. Ele disse, desde que completei 14 anos, da mesma idade que ele tinha quando mencionou pela primeira vez a Sofia. Isso não estava aumentando. Leon, eu disse, mantendo meu tom. Mesmo onde está sua mãe agora? Ele hesitou. Não sei. Ela sai muito atrasada. Diz que está trabalhando. Mas ele parou e eu pude ouvir a dúvida surgindo. Mas você não acha que ela é? Eu terminei para ele. Não, ele admitiu que ela cheira fumaça, às vezes como o tipo daquelas máquinas caça-níqueis no posto de gasolina que me atingiu como um jogo de tijolos. Mónica sempre gostou de uma solução rápida, carrinhos, slots, qualquer coisa com um pagamento. Eu a vi explodir em dinheiro de volta quando estávamos juntos, mas nunca pensei que ela arrastaria Leon para dentro dele. Ok, eu disse, minha mente correndo. Ouça-me, garoto. Eu não sei o que está acontecendo com sua mãe, mas eu não sou bandido aqui, pelo menos não da maneira que ela está dizendo que precisamos descobrir isso. Ele não discutiu, o que me surpreendeu. O que você quer dizer? Ele perguntou. Quero dizer, precisamos da verdade. Eu disse sobre mim, sobre você, sobre o que ela tem feito com seu dinheiro. Você deveria estar carregando isso sozinho. Ele ficou quieto de novo e eu me perguntei se eu iria empurrar longe demais. Por que você se importa agora? Ele disse finalmente, sua voz afiada novamente. Você acabou de dizer que nem me conhecia. Ponto justo. Respirei fundo. Eu me importo porque você me ligou. Eu disse que você estendeu a mão e está bravo. E eu entendi. Eu estraguei muito a minha vida, mas não vou me sentar aqui e deixar você pensar que sou um pouco deadbeat que o abandonou de propósito. Se você é meu filho, eu te devo tanto. Se você não estiver, você ainda merece melhor do que ela está dando a você. Ele não respondeu imediatamente e eu não empurrei. Finalmente ele disse, ok, o que fazemos? Eu sorri um pouco. Apesar de tudo, começamos descobrindo o que realmente está acontecendo. Eu disse, você comigo. Outra pausa, então quieto, sim, e assim eu estava nela, amarrada a esse garoto que eu mal conhecia, perseguindo respostas. Eu não tinha certeza se queria, mas não conseguia ir embora, não desta vez. Depois que Leon concordou em descobrir as coisas comigo, eu não conseguia ficar parado. Sua voz continuava ecoando,
ENG na minha cabeça, zangada, magoada, mas principalmente perdida, e agitou algo que eu não sentia há anos. Culpa, com certeza, mas também uma necessidade de fazer algo, qualquer coisa para fazer isso certo. Eu não sabia se era o pai dele, não sabia o que Mónica estava enchendo a cabeça, mas uma coisa estava clara. Ela o estava usando e eu não podia deixar isso escorregar. Na manhã seguinte, acordei cedo. Meu café ficava frio na mesa enquanto olhava para o meu telefone. Eu tinha perguntas demais e não receberia resposta sentada. Eu precisava saber o que realmente estava acontecendo com a chamada de Mónica e Leon havia-me dado o esforço para começar a cavar. Comecei com ele. Eu mandei uma mensagem para o número que ele chamou, mantendo simples. Ei, é James, podemos conversar mais para saber o que há com sua mãe. Ele não respondeu imediatamente e eu imaginei que ele estava na escola ou trabalhando naquele trabalho de hambúrguer que ele mencionou. Enquanto esperava, pensei no que ele havia dito, como ela pegou os contra-cheques, como estava fora tarde, como cheirava fumantes de caça-níqueis. Ele pintou uma imagem que eu não gostei, mas estava confusa, incompleta. Eu precisava de mais. Então, peguei o telefone novamente e liguei para um velho amigo meu, Dave, que fez alguns investigando particulares ao lado. James, muito tempo. Ele disse quando respondeu, sua voz grita de muitos cigarros. E aí? Eu não perdi tempo. Precisava de um favor. Eu disse que você pode procurar alguém para mim? Mónica Evans mora por aqui, talvez ainda naquele antigo aluguel na Pine Street. Dave riu de problema com o XU. Eu não o corrija perto o suficiente. Algo assim. Eu disse que ela tem uma criança. Leon diz que é meu. Eu preciso saber o que ela tem feito. Hábitos financeiros, os trabalhos que ela subia, parece bagunçado. Dê-me alguns dias, talvez uma semana, vou cavar por aí. Agradeci a ele e fiquei sentindo-me um pouco mais leve. Se alguém pudesse pegar a sujeira, era Dave. Mas eu não conseguia apenas me sentar nas mãos até então. As palavras de Leon continuavam me incomodando. Como ele estava trabalhando para ajudar, como ela levou tudo. Uma criança não deveria estar carregando essa carga. Decidi ligar para ele novamente, ver se ele pegaria. Desta vez, ele fez depois de 3 anéis. Sim, ele disse parecendo cansado. Ei, sou eu. Eu disse você. Ok. Ele bufou, mas não foi mau, apenas desgastado. Foi melhor, acabou de sair do meu turno. Olhei para o relógio. 3 da tarde. Você já está trabalhando? Perguntei. Sim, ele disse depois da escola por horas hoje. Eu franzamos a testa. E sua mãe pega todo esse dinheiro? Ele não respondeu imediatamente, e eu pude ouvir a hesitação praticamente. Ele disse que finalmente diz que é para alugar e comida, mas ainda estamos atrasados. Eu não entendo. Nem eu, mas estava começando a. Onde ela está agora? Eu perguntei. Ele disse que saiu esta manhã. Disse que ela voltaria esta noite. Isso me deu uma ideia. Leon, eu disse, você pode me contar mais sobre o que ela faz? Para onde vai? Ele suspirou como se não quisesse entrar, mas ele o fez. Ela se foi muito. Ele disse que as folhas à tarde voltam tarde, às vezes meia-noite, às vezes depois. Ela diz que está trabalhando, mas não tem emprego. Verifiquei uma vez que ela foi demitida do posto de gasolina no ano passado. Ela sempre recebeu dinheiro, apesar de pequenas contas como se estivesse nas máquinas, slots novamente. Minha foi distorcida. Você já a viu com alguém? Perguntei às vezes, ele disse que um cara a pegava uma vez. Drives mais antigos. Um caminhão preto não ficou por perto. Eu arquivo isso fora. Poderia não ser nada, poderia ser algo. Ok. Eu disse obrigado por me dizer. Estou analisando isso. Tudo bem, vamos descobrir. Ele não disse muito, apenas um silencioso com certeza e desligou. Essa conversa acendeu um fogo debaixo de mim. Leon estava trabalhando em período parcial, entregando todos os centavos, e Mónica estava soprando em algum lugar. Provavelmente aquelas malditas máquinas caça-níqueis. Eu não pude provar ainda, mas a conhecia muito bem. Ela sempre perseguiria a vitória rápida, o easy out. Passei os próximos dias perguntando ao redor, chamando contatos antigos que poderiam tê-la visto. Um cara, um barman que eu conhecia, disse que estava em seu lugar há alguns meses atrás, jogando dinheiro no bar como se tivesse muito que sobrar. Parecia difícil, embora ele dissesse, como se ela não tivesse dormido. Ele se encaixava em Mónica vivendo rápido, queimando em dinheiro, deixando Leon para pegar as peças. Eu odiava por isso. 3 semanas depois, Dave me ligou de volta, recebeu seu relatório. Ele disse,
e eu podia ouvi-lo lançando páginas. Mónica é um trabalho, dou-no empregado. Como você pensou, nenhum trabalho registrado por mais de um ano. Mas ela está atingindo os cassinos com força, pequenos, pontos locais, nada de chique, deixando centenas por noite, às vezes mais. Não faço ideia de onde vem, mas ela não está vencendo, isso é certo. Minha mandíbula apertou. E Leon? Perguntei às crianças que Dave disse que trabalha no Berger Barn, puxa notas decentes, dá a ela tudo o que ele faz do pobre bastardo, não sabe melhor. Agradeci, paguei a ele através de um aplicativo e sentei-me com o relatório que ele enviou por e-mail. Foi pior do que eu pensava, fotos dela tropeçando em um cassino, recibos de caixas eletrónicos nas proximidades, uma conta bancária em seu nome com quase nada nela. Ela estava jogando fora o dinheiro de Leon, seu dinheiro suado e mentindo para ele sobre mim para mantê-lo viciado. Eu estava furioso. Minhas mãos tremiam enquanto li, as datas e as quantidades se acumulando como um tapa na cara. Ela construiu toda essa história, eu como pai de Beth para espremê-lo secar, e eu estava checando demais para vê-la. Pensei em chamá-la, confrontando naquele momento. Mas isso não ajudaria Leon. Ele precisava, não mais drama. Eu precisava de alguém que pudesse chegar até ele, alguém que Mónica não pudesse ignorar. Foi quando me lembrei de Patrícia, a mãe de Mónica. Eles tiveram uma queda anos atrás, quando estávamos juntos. Mas eu sabia que ela ainda se importava com Leon. Ela enviou cartões de aniversário para ele mesmo quando Mónica a cortou. Se alguém pudesse ajudar, era ela. Eu passei por alguns e-mails antigos, encontrei seu número de volta e disquei. Ela pegou no segundo anel, James. Ela disse surpresa. O que é isso? Eu não craquei. É Mónica. Eu disse que ela está estragando Leon, pegando dinheiro dele, jogando fora, mentindo sobre mim. Eu tenho provas. Patrícia não disse nada por um segundo. Então solta um suspiro longo e cansado. Aquela garota. Ela disse. Eu sabia que ela era um problema. Mas isso, meu neto. Eu podia ouvir o edifício de raiva em sua voz. Eu preciso de sua ajuda. Eu disse. Ele ficou com ela. Podemos tirá-lo. Ela não hesitou. Diga-me o que você tem. Ela disse e eu estabeleci tudo. O relatório, Leons, chame tudo. No final, ela estava. Estamos consertando isso. Ela disse para Leon. E assim eu tinha um plano e um parceiro. Depois que Patrícia estava a bordo, as coisas se moveram rapidamente. Eu não conseguia sacudir a raiva fervendo dentro de mim depois de ler o relatório de Dave. Mónica jogando fora o dinheiro de Leon, alimentando-o, mente sobre mim, enquanto ele se trabalhava irregular para mantê-los à tona. Não estava certo e eu não deixaria isso continuar. Patrícia sentiu o mesmo. Sua voz estava apertada de fúria quando eu disse a ela tudo e eu poderia dizer que ela estava pronta para intervir. Esse garoto merece melhor, ela disse. E eu concordei. Leon pode não ser meu filho, eu ainda não tinha certeza, mas ele não merecia ficar preso na bagunça de Mónica. Então, planejamos uma intervenção, algo para retirá-lo e mostrar a verdade. Era arriscado, mas era tudo o que tínhamos. Liguei para Patrícia no dia seguinte para sair. Precisamos colocar todos em um quarto. Eu disse, ritmo, meu pequeno apartamento. Eu, você, Leon e Mónica. Coloque tudo para que ele possa ver o que realmente está acontecendo. Ela não hesitou. Vou lidar com Mónica. Ela disse que não vai gostar, mas eu vou levá-la lá. Você fala com Leon. Certifique-se de que ele apareça. Eu assenti, mesmo que ela não pudesse me ver. Entendi. Eu vou ligar para ele. Essa noite. Escolhemos um local, um centro comunitário perto de seu lugar. Terreno neutro com uma pequena sala de reuniões que poderíamos usar de graça. Patrícia conhecia o gerente, então a reservou para a tarde de sábado. Cheque, lute com isso. Patrícia me avisou. Mónica é teimosa como uma mula quando ela está encurralada. Eu grunhi. Sim, lembro, mas temos as evidências. Ela não pode discutir com isso. Eu mandei uma mensagem para Leon naquela noite, mantendo-a simples. Ei, é James. Você pode me encontrar no sábado no Community Center, em Oak Street, às 14 horas. Sua avó está chegando também. Precisamos falar sobre sua mãe. Ele não respondeu por um tempo e eu me preocupei que ele voltasse. Mas por volta das 9 do meu telefone tocou. Porque a vovó está envolvida. Ele perguntou que ela sabe o que está acontecendo. Eu escrevi de volta. Temos provas. Sua mãe está mentindo. Apenas apareça. Ok. Outra pausa longa.
depois uma única palavra. Ok, isso foi suficiente. Ele estava dentro e eu me senti um pouco mais leve sabendo disso. Patrícia me ligou mais tarde para confirmar que Mónica estava chegando, de má vontade. Disse a ela que era sobre o futuro de Leon. Ela disse que reclamou disso, mas Cheque estava lá. Eu sorri apesar de mim. Patrícia era uma força quando queria estar. No sábado rolou e eu cheguei ao centro comunitário mais cedo, meu estômago em nós. Eu havia trazido tudo, o relatório de Dave, as fotos, os registros do banco empilhados em uma pasta que eu agarrei como uma tábua de salvação. O quarto era pequeno, apenas uma mesa e algumas cadeiras, com uma janela deixando a luz da tarde pálida. Patrícia chegou em seguida, seus cabelos grisalhos puxados para trás, seu rosto como se estivesse pronta para uma briga. Você tem certeza disso, James? Ela perguntou, colocando a bolsa para baixo. Não, eu admiti, mas é coisa certa. Ela assentiu e esperamos. Leon apareceu aos 5 minutos a 2, olhando desgastada em sua camisa de hambúrguer, sua mochila pendurada por um ombro. Ei, ele disse, olhando entre nós. O que se trata? Eu levantei a mão. Espera até que sua mãe chegue aqui. Eu disse que você verá. Mónica caminhou 10 minutos atrasada, seus cabelos bagunçados e seus olhos estreitaram, como se ela preferia estar em qualquer outro lugar. O que é essa porcaria, mãe? Ela estalou em Patrícia, mal olhando para mim. Oh Leon, você disse que era importante. Patrícia não se encolheu. Ela disse, sente-se. Mónica bufou, mas caiu em uma cadeira, cruzando os braços. Leon sentou-se ao lado dela, tenso, seus olhos se dirigindo para mim. Respirei fundo e comecei. Leon, eu disse, mantendo minha voz firme, quero que você ouça com cuidado. Estamos aqui porque sua mãe está mentindo para você sobre mim, sobre dinheiro, sobre tudo, e temos provas. A cabeça de Mónica se arrastou. Do que diabos você está falando? Ela disse, mas eu a ignorei, deslizando a pasta do outro lado da mesa para Leon abri-la. Eu disse. Ele hesitou, depois abriu, seus olhos examinando a primeira página, o relatório de Dave, listando suas viagens de cassino, as datas, o dinheiro que ela queimou. Isso diz que você jogou, ele disse, olhando muito para ela. Mónica riu curta e afiada. Isso é, ela disse. É que inventando. Mas Patrícia entrou. Não é, ela disse com força a voz. James contratou alguém. Temos fotos aqui. Ela puxou as impressões da pasta, tiros embaçados de Mónica no horário dos slots, estampados tarde da noite. Leon olhou para eles, seu rosto ficando pálido. Mãe, ele disse sua voz pequena. Ela olhou para mim. Esta é uma configuração. Ela disse que você está tentando transformá-lo contra mim. Eu balancei minha cabeça. Não, Mónica, você fez isso sozinho. Diga a ele para onde vão seus salários. Leon se virou para ela, suas mãos segurando a mesa. Você disse que era para alugar. Ele disse bills. Isso é verdade. Ela abriu a boca e depois a fechou, os olhos disparando entre nós. É complicado. Ela murmurou. Complicado. Eu disse, meu temperamento queimando. Você está desempregado. Eu trabalhando sua bunda e está soprando tudo no cassino. Veja isso. Eu apontei para os registros bancários. Sua conta está vazia, mas você está descontando centenas por semana. De onde vem? Mónica, ele. O rosto de Leon amassou e eu odiava vê-lo. Você nos usou. Eu. Ele perguntou a ela, sua voz quebrando. Ela o alcançou, mas ele se afastou. Leon, baby, não é assim. Ela disse, desesperada. Agora eu precisava de ajuda. As coisas ficaram difíceis. Difíceis. Patrícia estalou, levantando-se. Você está mentindo para ele sobre James dizendo que ele lhe deve quando você é quem rouba seu próprio filho. Mónica se encolheu, mas ela não negou. Leon olhou para ela, lágrimas nos olhos dele. Você disse que ele nos abandonou. Ele disse. Isso também era mentira. Ela não respondeu, apenas desviou o olhar e isso era tudo que ele precisava. Patrícia interveio então, sua voz mais suave, mas firme o suficiente. Ela disse, Leon, você está comigo. Você não fica nessa bagunça. Mónica disparou. Você não pode levá-lo. Ela gritou. Meu filho, você perdeu o direito de chamá-lo assim. Patrícia disse, pegando sua bolsa. Você quer lutar comigo? Vá em frente. Mas ele não é mais seu caixa eletrônico. Leon não discutiu. Ele apenas se levantou, pegou sua mochila e olhou para mim.
É verdade que você não sabia sobre mim? Ele perguntou. Eu assenti. Sim, eu disse que não. Lamento não estar lá. Mas estou aqui agora. Ele não disse nada, apenas assentiu e seguiu Patrícia. Mónica caiu na cadeira, com o rosto nas mãos. Mas não senti pena dela. Ela fez sua cama. Saí atrás deles, deixando-a lá. Leon estava livre, talvez não de tudo, mas de sua aderência. Patrícia colocou um braço em volta dele e eu senti um estranho alívio sobre mim. Nós fizemos isso. A verdade estava fora e ele não estava mais sozinho. Pela primeira vez, tive avançado e parecia certo.